Boa noite, amados. Vamos dar início aí à Boa nossa noite. última colaboração, nossa última aula, por assim dizer, Cadê, né? gente? Mas nós estamos muito gratos a todos que estão participando conosco dessas reuniões. Espero que tudo que a gente falou até aqui, tratou até aqui, tenha acrescentado bastante na vida dos irmãos, assim como já acrescentou na nossa, né? Então, vamos começar orando. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, em um ambiente virtual, podendo engrandecer e louvar o Teu nome, Pai, podendo trocar experiências e aprender um pouco mais de como levar o Teu Evangelho àqueles ainda não alcançados, ó Pai. Pedimos que o Senhor use a vida de cada um aqui, suas famílias, ó Pai, seus projetos, suas habilidades, que o Senhor os use da forma que o Senhor achar melhor. É isso que pedimos, confiando no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje a gente vai começar lendo um texto, né, que tem as bases do nosso ministério. Hoje a gente vai falar sobre o ministério esportivo, né, como a gente trabalha, que é o nosso principal ponto base aqui na Praia Grande. E o texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 22. E Paulo vem dizendo assim: para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, não corra não como quem são. Desculpa, voltando no 26. Portanto, corra não como quem não tem algo e luta, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu próprio corpo e torno-me escravo para que depois de pregar aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Isso aqui é são as nossas bases para o trabalho com o Ministério Esportivo, né? A gente já atua nessa área há algum tempo, a Beth mais tempo do que eu, inclusive, a Beth já atua há uns 15 anos, Muito mais. né? Desde aí da sua juventude, conversão ainda na adolescência, ela já atua com o Ministério Esportivo, e eu cheguei um pouquinho depois, quando a gente se conheceu, se casou. Então, a gente tem atuado, usado essa ferramenta para alcançar alguns, né? Para que no final da nossa carreira a gente possa ter feito assim como Paulo e coparticipado do reino através da pregação da palavra, através do esporte. Então, brincadeira, irmãos. Mas a gente tem aqui algumas habilidades trabalhadas, né? A gente vem caminhando ao longo desse último ano aqui na Praia Grande, um ano e meio, né? A gente estabeleceu a nossa base aqui. Hoje a gente atende cerca de 60 crianças e suas famílias, né? E como é que a gente faz isso? Como é que a pregação é feita através do Ministério Esportivo? Como é que é feita essa evangelização, né? São algumas questões que a gente tem que demonstrar para os irmãos. A gente faz parte de um grupo de irmãos que treinam com propósito. Todos os nossos treinos, eles têm propósito, né? Todos os exercícios, toda
a forma como a gente conduz o treino, ela tem um sentido. E no final do treino, a gente, no momento com as crianças reunidas ali, tem um momento da inspiração e da palavra. E tudo que a gente conduziu durante o treino, seja a parte física, a parte motora, de aperfeiçoamento do esporte, leva ao caminho da mensagem. Amém. Sim. Bom, primeiramente, nós precisamos enxergar o esporte como uma ferramenta de transformação. Esse é o primeiro passo que qualquer treinador que deseja viver a sua missão através da sua profissão. Eu fui atleta, né? Na minha juventude, eu nado há mais de 20 anos. Então, fui atleta, me converti, e logo no começo da minha conversão, eu conheci Atletas de Cristo. Os irmãos conhecem Atletas de Cristo? Acho que a maioria conhece, Alex Dias Ribeiro, né? Então, eu conheci a Missão Atletas de Cristo através dos grupos locais, que é o primeiro braço missionário da missão, né? Atletas de Cristo existe para cuidar, alcançar, discipular e fortalecer a pessoa do atleta, seja ele amador ou profissional. Por quê? Se ele está fortalecido, ele tem um alcance que muitas vezes nós não temos, né? Tanto em países, locais, vestiários e pelo mundo, aí até mesmo através da mídia, né? Um atleta cristão de alto rendimento, ele pode ter um alcance positivo através do seu testemunho a lugares que muitas vezes a igreja não chega. E o atleta, ele tem uma agenda diferenciada de nós cristãos ali do cotidiano, né? Nem sempre o domingo dele está disponível para estar no culto, por causa do calendário de competições dele. Então, os grupos locais, eles acontece, é um culto que acontece, né? Onde o atleta pode estar ali fortalecendo a sua fé, recebendo um discipulado, ele jamais vai substituir a igreja, mas ele ajuda o atleta a encontrar uma igreja e a manter a sua fé fortalecida para que ele possa testemunhar dela pelo mundo afora, começar no time que ele está. Mas ao longo do tempo, Atletas de Cristo, assim como outras missões, né, foi entender que o esporte é muito mais do que isso, né? Dados dizem que um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Esse é um dado, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, através da FCA, que é uma organização internacional que trabalha diretamente com atletas e treinadores, sendo eles cristãos ou não cristãos. Para vocês entenderem um pouco, aqueles filmes bonitos que a gente assiste sobre como Desafiando Gigantes, nessa linha, muitos deles são produzidos pela FCA. Aquele trabalho de capelania, aqueles capelães que aparecem nos filmes orando, inclusive pelos vestiários, tem uma figura assim no Desafiando Gigantes, ele é um capelão da FCA. Então, é uma organização mundial a qual tem mentoreado a gente aí no último ano e tem dado treinamento para muitos outros professores. Esse é um dado que eles passam para a gente, que um treinador irá impactar mais pessoas em um ano do que uma pessoa normal durante toda a sua vida. Quando você chega numa escola, é muito fácil, né? Você perguntar ali para as crianças, para os adolescentes, qual é a aula preferida deles, né? Geralmente, até aquele menino que não gosta de praticar esporte, ele gosta muito da aula de educação física, né? Porque é um tempo extra-sala que ele tem, é um tempo ali onde ele pode arejar a cabeça. Aqueles que gostam da prática esportiva vão praticá-la, aquele que não gosta vai ficar enrolando ali perto e tudo mais. Aí você imagine essa oportunidade com um professor que entende o papel dele naquele lugar, que entende o poder que o esporte tem de transformar o mundo e de inspirar e unir pessoas com uma mensagem que muitas vezes ninguém consegue, né? Então, a ideia
é que o professor entenda que se ele está ali é porque ele pode ser usado numa missão de Deus ali, de influenciar pessoas, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. Então, nesse processo todo que eu me converti, comecei a participar das reuniões de Atletas de Cristo, ainda ali nos meus 18 anos, 19 anos mais ou menos, eu fui num congresso e ouvi do próprio Alex Dias Ribeiro, de que ele orava e ele cria que Deus ainda poderia impactar essa geração através do esporte. Então, foi quando eu decidi cursar o curso de Educação Física, né? Eu cursei Teologia, mas cursei também Educação Física e fiz uma especialização em treinamento de futebol e futsal, tudo isso focando no ministério. Eu e meu esposo, nós somos treinadores de futebol já há mais de 10 anos, né? Trabalho em outros campos também, mas principalmente no futebol, porque é paixão nacional, né? E é um meio que a gente enxergou como uma oportunidade ímpar para alcançar crianças, adolescentes e impactar as suas famílias. Diretamente, nós trabalhamos muito com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Até 2 anos atrás, nós morávamos numa comunidade em São Paulo, né, numa favela lá em São Paulo, onde nós servimos ali por 9 anos. Depois começamos a servir em parceria junto com a Missão Sena, na Cracolândia, no centro de São Paulo, sempre usando da linguagem universal do esporte. Por que universal? Porque independente do credo, independente da cor, independente da situação social, você consegue unir todas essas pessoas ali em torno de um objetivo em comum, a paixão pelo esporte, né? E a gente consegue viver. Eu já vivi essa experiência na prática por muito tempo. Eu morei na África do Sul também, e eu acho que os irmãos conhecem um pouquinho da história da África do Sul, do apartheid, toda aquela questão racial ali. Nós moramos por 3 meses lá, servindo no período da Copa do Mundo, e é fantástico o que nós conseguimos fazer ali através de um treino esportivo. A gente conseguia unir crianças brancas e crianças negras, sim, porque essa é uma realidade lá. Ainda tantos anos depois do apartheid, as pessoas ainda acham que não podem conviver no mesmo ambiente, assim, ainda existe, né? Essa dificuldade lá das pessoas coexistirem no mesmo espaço. E com o esporte a gente conseguia unir essas pessoas e passar a mensagem do evangelho, passar uma mensagem que a gente sabe que é capaz de transformar vidas, de transformar um ambiente. Para você ter uma ideia, no Jardim Noronha, onde nós morávamos e servíamos ali por 10 anos, a instituição onde nós trabalhamos chama Arca das Crianças. Ela já existia ali há mais de 15 anos quando eu cheguei. Mesmo aquelas pessoas que não tinham uma vida de compromisso com Deus, de relacionamento ali direto com Ele, mas que viviam nessa comunidade e participaram do projeto onde nós servíamos, essas pessoas elas tinham um modo de viver diferente, uma cultura diferente, que ao longo dos anos foi plantada ali pelo Evangelho de Cristo. E a ferramenta que nós tínhamos mais forte de alcançar essas pessoas era através do esporte, era através da quadra ali onde nós nos reuníamos com eles. E ali não tem preconceito, não tem questão financeira, classe social, tem uma bola e tem um treinador que entende a sua missão, o seu propósito e um Deus que vai acima de tudo e de todos, né? Conduzir o trabalho ali, tá bom? Eu quero, se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação para falar até aqui, eu acho que o mais legal desse curso tem sido a nossa interação aí, gente. Acho que todo mundo tem acrescentado de uma maneira sensacional na nossa vida, na vida um do outro. Então, até aqui, alguma coisa, alguma pergunta? Vamos aí, pode falar. Já. Pode Então, falar. Beto, você falou sobre a abertura que o esporte dá para para a pregação do evangelho. Eu queria que você explicasse para a gente como é isso hoje, porque você falou que foi lá na África do Sul
né? Uhum. E morou lá 3 meses durante a Copa. Mas qual que é o campo missionário, onde o missionário que trabalha com esportes pode atuar hoje? Como que são essas portas, se elas estão abertas, se elas estão fechadas? Uhum. Tá bom. É, como eu falei, para um cristão que entende o esporte como uma ferramenta preciosa, o primeiro passo é que se capacite, né? Como eu disse, eu fiz lá a faculdade de educação física. É claro, nem todo mundo precisa ser formado em educação física para trabalhar nessa área. Isso é muito importante a gente colocar aqui, né? Você pode ter na sua igreja uma tarde recreativa com esportes, por exemplo, e você não é professor de educação física. É super possível, super tranquilo você ter a legislação permite isso, né? Você pode promover um jogo de futebol no bairro, um campeonato, e não ser um educador físico. Isso também é permitido, não tem problema. O que a legislação pede é que se você for atuar a nível educacional, né, a nível de treinamento, aí você precisa ter a pessoa do profissional de educação física ali. E se quisermos realmente cumprir o nosso papel como treinadores, seja você um profissional da área ou não, seja você só aquele que é o mediador do trabalho, a gente precisa saber o porquê nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer, né? A ideia do planejamento. Então, é um campo que você tem ali na sua igreja, é um campo missionário onde você pode usar essa ferramenta, que é o que nós fazemos hoje diretamente. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. As escolas são um grande campo missionário, irmãos. As escolas precisam de professores cristãos em todas as áreas, né? Não só na área de educação física, mas em todas as áreas. Nós precisamos entrar nas escolas e assumir a nossa identidade como cristãos ali e compartilhar o evangelho com essas crianças, né? Eu escuto coisas horrendas, assim, dos meus alunos que eles ouvem nas escolas, né? Então, escolas, igreja é um campo missionário, o seu bairro é um campo missionário para o esporte. Países fechados são um grande campo missionário. A Junta de Missões Mundiais, até alguns anos atrás, tinha o projeto PEN, idealizado e conduzido pelo pastor Marcos Grava Vasconcelos, que hoje é pastor na PIB de Santo André, uma igreja missionária. O PEN era o Projeto Esportivo Missionário. Qual era a maior função do PEN? Ele enviava treinadores para países fechados para o evangelho. Ele enviava treinadores de futebol, de esporte, professores formados, cristãos, com todo um preparo missionário para evangelizar através da profissão em países fechados. E eu já vivi isso, porque eu já trabalhei em grandes eventos esportivos, então, Olimpíadas, Copa do Mundo, em outros países, alguns deles fechados. Eu já tive acesso a atletas muçulmanos ali, através da capelania esportiva, né? Então, esses missionários eram treinados para, através da sua profissão, compartilhar do Evangelho de Deus nesses países, por muitos anos, né? A gente ainda tem missionários lá. Agora não existe um programa específico da Junta para isso, mas o PEN, ele incorporou em outros projetos que a Junta de Missões tem hoje, para você ter uma ideia. Então, países fechados também são um campo missionário, e não é só a Junta de Missões Mundiais que tem esse programa, outras missões já entenderam isso e enviam missionários com esse propósito, né? Às vezes você não vai entrar como... E o brasileiro, né, ele ainda tem essa porta. Nós temos um time na missão, um time de atletas profissionais cristãos, que alguns já atuam, outros não atuam mais, e a gente leva esse time. O pessoal ainda entende o Brasil como o país do futebol, então sempre que um país sofre uma situação assim catastrófica, como o Mianmar há uns anos atrás, o próprio Haiti, a missão envia um time para esses países, um time de futebol, mas é um time missionário, é um time de cristãos que, através dos jogos, das atividades, eles vão levar uma ação humanitária e vão levar a mensagem de Deus lá, para você entender o poder do esporte, né, nesses lugares.
E no nosso país, todas essas portas que eu já falei. Hoje, a nossa igreja é uma igreja com um espaço bem grande, né? O templo da Igreja Cristã Evangélica da Vila Antártica, aqui em Praia Grande, é um templo quadra. Ela fica num bairro de terceiro setor na cidade. Então, há 1 ano e meio atrás, nós começamos com uma IBF, a gente fez, lembra da tarde recreativa que eu falei? Nós fizemos uma IBF com um programa chamado Kids Games, que posso passar para vocês depois no grupo. Não passo a passo, porque precisa um treinamento específico, mas nós temos pessoas treinadas no Brasil inteiro. E aí, se você quiser um treinamento de Kids Games na sua cidade, na sua igreja, a gente encaminha contatos para vocês terem esse treinamento na sua igreja. O que os Kids Games são? É uma tarde de jogos, como se fosse uma Olimpíada infantil, com as crianças. Então, nós fizemos uma IBF, tinha os Kids Games lá. Cada jogo, cada brincadeira que se faz, como o Thiago falou, é feito com um propósito, com um princípio que a criança aprende naquele dia. Por exemplo, a gente faz o vôlei, um vôlei adaptado lá com as crianças. O que no vôlei precisa? Trocar passes entre eles, não precisa para fazer o ponto? Então, tem vários princípios que a gente consegue trabalhar ali. A gente consegue trabalhar trabalho em equipe, fala ali de Eclesiastes, a gente consegue trabalhar obediência, porque se você não tiver um número certo de passes lá, você não marca ponto, essa é a regra do jogo, e tudo a gente traz um versículo. A gente consegue trabalhar, eu gosto muito desse, do jogador importante. Como é importante a sua ação, o seu papel naquele jogo. Da mesma maneira, Deus enxerga a sua importância, né, a sua vida como algo importante e essencial na vida de alguém. Então, a gente sempre tem ali um jogo, uma brincadeira e um princípio que é trabalhado com a criança através desse jogo. E todo um panorama, a gente faz cerimônia de abertura com as crianças, põe bandeira na mão delas, elas se sentem, nossa, atletas olímpicos ali naquele dia. É muito marcante na vida delas. Então, realmente tem sido uma estratégia ótima para pegar o evangelho uma tarde assim, uma semana assim que você faz com as crianças. Fizemos essa IBF, captamos ali mais ou menos 50 crianças dos bairros vizinhos da igreja, e as crianças e os pais que iam buscar, algumas dos pais iam buscar, preenchiam uma fichinha de interesse para a gente, para nós descobrirmos qual era o esporte preferido delas, porque isso é importante. Quando você pensa, eu quero montar uma escolinha de esporte lá no meu bairro para as crianças. Eu quero falar com a escola e usar a quadra da escola para fazer um trabalho com as crianças do bairro. Isso é joia, é uma ideia muito legal. Mas aí você precisa saber o que você vai fazer. Porque, de repente, você gosta de futebol, mas as crianças do bairro não gostam, né? Então, a ideia da pesquisa é muito legal. Então, nós fizemos uma pesquisa, vimos que realmente as crianças gostavam muito, o que ganhou na pesquisa, música e o futebol. Então, ali nós pegamos os contatos dessas famílias e quando foi em fevereiro, a gente começou um projeto que é o ESEB Sports, né? É o nome da igreja, com esportes, que promovia ali futsal com propósito para a vida das crianças. Então, essas crianças, depois do horário de escola, elas têm um treino de mais ou menos 2 horas e meia com a gente de futsal, e tudo que é feito, desde a hora que elas chegam até a hora de ir embora, tem um propósito de trazer a palavra de Deus e discipulá-las no Evangelho de Cristo ali. Então, a gente tem 60 atletas cadastrados de 7 a 16 anos, e 70% das crianças que a gente atende ali vivem numa situação de vulnerabilidade social, e os outros 30% já é um extremo. A gente tem meninos ali de famílias que têm uma boa condição, mas por causa do que as crianças recebem no projeto, os pais preferem que eles estejam com a gente do que numa escolinha particular de futebol, porque eles viram que ali elas estão aprendendo algo que pode mudar e transformar a vida dos seus filhos ali. Né? Então, e quando eles jogam, gente, eles são todos iguais. Não tem diferença, não tem preconceito, não tem o mais rico e o mais pobre. Você entende? Esse é o poder que o esporte tem, né? De unir pessoas. Isso é muito bom. Então, a gente
cria um ambiente ali de muito afeto com essas crianças, principalmente, né? Porque muitos não têm isso em casa, afeto, carinho, respeito, regras, que isso é muito importante, né? Tem regras e são regras bem firmes com eles. No começo eles brigam um pouco, reclamam, mas ninguém vai embora, porque criança gosta de regra. Adolescente gosta de regra. E, infelizmente, a gente vive uma geração hoje que não tem recebido isso, né? E aí tem lá o treino, para você ter uma ideia do nosso dia a dia. Aí eles chegam, tá? A gente tem uma oração no começo, uma palavra de oração, orientação, e aí começa um treino ali de mais ou menos 40 minutos com eles. E se eu for trabalhar passe, por exemplo, qual o fundamento bíblico da palavra eu posso trabalhar através do passe? E a gente fala algumas coisas lá, a ideia do servir, por exemplo, a ideia da comunicação, né? Num jogo, o passe é a comunicação entre os atletas. Isso é só para eu te dar um exemplo. Então, a gente sempre usa o treino como um gancho para devocional no final. Aí treinamos, tem o jogo, tudo mais. A gente faz uma devocional com eles, tem um lanchinho. Um lanchinho é bom, né? Principalmente, imagina, se eu tenho crianças que não têm comida em casa, a gente sempre oferece um lanchinho. Como eu falei, tudo tem um propósito no treino, né? Tudo tem um porquê. Inicialmente, quando a gente começou o trabalho, ia eu lá atrás, enquanto o Thiago ficava com os meninos, preparava o lanche das crianças. Agora, eles mesmos ajudam na preparação do lanche, né? Cada treino, eu escolho 2 ou 3 atletas que vão, no intervalo do jogo, me ajudar a preparar o lanche para os outros amigos. A ideia do servir, do fazer parte, né, de tudo que está acontecendo ali. E aí, quando às vezes eu consigo até conversar um pouquinho melhor com eles, saber como está o dia a dia, tudo mais. Uma das regras do projeto, e em todos os projetos que a gente trabalhou, a gente sempre focou muito nisso, atleta bom de escola é bom de bola, né? A ideia de que eles precisam estar matriculados numa escola. Às vezes tem algum atleta que está com algum problema de falta na escola, a gente conversa com os pais, chama os pais para conversar. Procure entender qual que é a realidade desse atleta, né? Porque se a gente pode ajudar, buscar uma escola para ele, porque às vezes não teve vaga na escola X, né? E a gente pode orientar o pai a conseguir, mas a questão da escolaridade é muito importante. A gente pede até, em alguns casos, o boletim deles para ver o que ele está precisando. Se ele precisa de um reforço, se o problema é falta, entende? Então, através do treino, ele é só o gancho. Uma amiga minha, missionária, ela costuma falar assim, eu gosto muito dessa frase, o esporte ele nos leva a lugares. E eu já viajei a muitos lugares para servir a Jesus através do esporte. Mas Jesus nos conecta a pessoas. É isso que a gente tem vivido no nosso ministério dia a dia. O esporte nos leva a lugares. Então, hoje a gente está ali na Vila Antártica e, através desse projeto, a gente alcança mais de 5 bairros da cidade, né? Mas Jesus nos conecta a pessoas. É só um gancho. Tudo é palavra. Certa vez um jovem até chegou assim, não era bravo, mas questionando. Ele falou: caramba, tudo que você vai falar, você tem que falar um negócio da Bíblia no meio. Tudo você tem que pôr Deus e falar. Eu falei: porque tudo tem a ver com isso. A palavra de Deus, ela é um manual para a sua vida. Então, tudo que a gente faz aqui tem a ver com Ele. E eles vão ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, e eu posso dizer, porque a gente vive isso no dia a dia, como transforma a vida deles. Eu costumo falar, porque geralmente a gente está acostumado numa ordem assim, você evangeliza, aí discipula, aí batiza, e todo aquele processo, né? O nosso dia a dia tem sido assim, a gente começa o discipulado com eles, junto com o evangelismo, né? À medida que ele vai ouvindo de Deus, aprendendo de Deus todos os dias, ele já está sendo discipulado ali no ministério. E aí chega um momento que é a encruzilhada, né? Ou ele muda, ou ele fica naquela vida miserável sem Jesus. Essa é a verdade, né?
Que nem ali no Noronha, a gente acompanhou meninos dos 8 aos 18 anos, mais ou menos. Então, e a nossa casa, ela é uma ponte, né, do ministério. As pessoas que nos mantêm financeiramente, elas sabem disso. A gente, o nosso ministério, principalmente como a gente lida com crianças que não têm uma estrutura familiar muito boa, ele não é só na quadra. A gente traz esses meninos para a nossa casa, a gente traz esses meninos para a nossa família. Eles se tornam, de certa forma, filhos nossos, né? Nós adotamos eles ali, nessa questão espiritual e emocional, muitas vezes. Então, tem meninos ali, eu lembro muito do Mateus, que é um menino que frequentou muito a nossa casa por muitos anos. Quando a gente começou o trabalho com ele, ele não dividia nem água. Ele brigava com os meninos por causa de uma garrafa de água no treino. E ao longo desse processo de ensinamento, né? Através do treino, de investimento na vida dele, chegou uma hora que no jogo, dia de jogo lá das crianças, a gente fazia uma vaquinha para pagar a perua, para levar eles para os jogos. O Mateus chegava assim, com um dinheirinho, e falava: ó, tia, eu cuidei dos meus sobrinhos, minha mãe me deu um valor. Eu quero que você pague o meu e de alguém que não pode pagar hoje. É o poder da palavra de Deus, gente. É o poder do amor, né? Transforma. Às vezes ele chegava com um lanche, uma bacia de pão. Eu trouxe para mim comer com o pessoal. Um menino que não dividia nem água, né? A gente teve, às vezes Deus nos dá uns presentes assim. 2 jovens vieram nos visitar aqui esses dias. Também agora já tem 18 anos, o outro 19. E eu conheci eles desde os 7 anos, mais ou menos. Eles estão dando sequência no trabalho que nós fazíamos na comunidade. Hoje eles estão ensinando outros meninos, através do esporte, a conhecer a Jesus e aprender dele. Então, assim, é fantástico o que nós podemos fazer, às vezes, se você tem uma bola na mão, o exemplo é a bola, mas pode ser outra coisa, né? E você tem um propósito naquilo que você faz, né? E o amor de Deus transforma, gente, transforma. Aqui, nesse 1 ano e meio, a gente tem um garoto e ele, assim, vive na rua, né? Ele não tem um cuidado familiar que muitas vezes outros têm. Mãe trabalha mais à noite do que de dia, na verdade, e ela não tem um cuidado com ele. Ele passa o dia na rua, se ele for para a escola, tudo bem, mas se não for também, tudo bem, né? E quando a gente chegou aqui, ele era um menino muito arisco. Ele não deixava a gente abraçar ele, tocar nele, né? Que a gente abraça os meninos, cumprimenta e tudo mais. E hoje, e aí a gente começou a trazer ele meio para perto. Ele era bem rabugento, bem briguento nos treinos também, né? Tinha toda essa dificuldade. Mas aí a gente investiu na vida dele. Então, a categoria dele era uma vez por semana. Mas todos os dias que a gente estava lá, a gente trazia ele para perto. Não, você pode vir, você pode participar, você ajuda de alguma forma. Aí ele vai meio que ajudante, né, dos menores. E hoje ele vem nos procurar, ele chega e nos abraça. Ele chega e pede para ajudar e ele protege os meninos menores. A mãe dele outro dia falou para a gente quanto que ele melhorou em casa. Hoje ele pede oração pela mãe dele, que infelizmente é dependente química. Pede oração para uma avó, que é a pessoa que acaba que cuida mais dele. Então, não sou eu. E também não é a bola. A bola é o pretexto, né? Foi o pretexto para alcançar a vida dele, porque ele ama jogar bola. Mas é Jesus. É o impacto que a palavra de Deus e o amor tem na vida deles. Né? A gente já trabalhou com meninos que são filhos do tráfico. Mas aí tem gente que fala, mas você não tem medo? Você não acha perigoso? Não, eu não acho. Porque é Deus quem nos envia, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos capacita, né? E é Ele quem transforma. E a gente recebe, sim, esses meninos em casa e abraça eles e dá a eles a oportunidade de escolher. Porque as pessoas falam assim, mas se o menino está no crime, nas drogas, ele escolheu. Se coloca numa vida que você vive isso o tempo todo. A sua mãe usa droga, seu pai usa droga, alguém lá está preso, alguém lá já teve 5 filhos com 12, 13, 14, 15 anos,
né? Com 12 anos, sua irmã já era mãe. Esse é o contexto de família dele, ele aprende isso. Mas quando ele conhece, através da palavra de Deus, outra alternativa, através de Jesus, outra família, outro meio de vida, aí ele pode ter uma escolha. Aí ele pode ver que, não, todo mundo lá em casa é assim, mas eu posso ser diferente, né? Então a gente tem, para mim, assim, a primeira vitória, lógico, é ver um menino desse aceitando a Jesus e seguindo o caminho de Cristo. Lógico, essa é a primeira. E depois, quando eu vejo um menino desse, com 16, 17 anos, procurando um trabalho, procurando uma faculdade, um estudo, um curso técnico, gente, para mim já é assim uma grande vitória também, porque ele viu perspectiva, ele viu o outro lado, ele viu que ele pode ser diferente, entende? E essa palavra que a Beth deu, de a gente sempre usa, todo mundo tem escolha, né? Essa é uma realidade para mim. Eu vim de um lar bem estruturado, pais cristãos, eu tinha esse pensamento, todo mundo tem uma escolha. E o que mudou em mim foi, eu continuo achando que todo mundo tem uma escolha. Porém, às vezes as escolhas têm uma ruim e uma pior ainda, que é o caso de alguns meninos que a gente atende, trabalha ou passou, né, ou nesse período que a gente trabalha com eles. Eles têm escolhas, às vezes é uma pior e uma pior ainda. Então, a gente tem que entender que nem todas as escolhas são boas, não se dividem entre uma boa e uma ruim. Mas às vezes da perspectiva nossa vai ser sempre uma ruim. Ele sempre fez uma escolha ruim, mas para ele talvez fosse a melhor naquela situação que ele se encontrava, né? É claro que a gente tem o foco na conversão desses meninos, mas quando a gente fica alegre quando eles conseguem vencer as gerações das suas famílias, né? Vão buscar uma faculdade, vão buscar, como a Beth falou, um trabalho, vencem através dos meios legais, se tornam pessoas produtivas, né? Podem se tornar cristãos também, sim. A mensagem, o tempo, a colheita é no tempo de Deus. Então, a gente não sabe qual é o futuro daqueles que a gente pregou lá atrás. Talvez lá na frente alguém colhe. Amém por isso. Mas a gente tem que entender quando a gente, principalmente quem vai trabalhar ou quem trabalha nesse tipo de projeto social que atende crianças que têm lares totalmente desestruturados, que por vezes a gente vai ver escolhas que para a gente pode parecer ruim, mas para ele foi a melhor possível. Até na questão das regras, né, que eu falei no começo, tem essa questão da escolha. A gente tem regras lá de comportamento e tudo mais. Aí tinha um menino na escolinha que ele era muito levado, gente. Nossa, o pessoal falava, ele já estava com 9 anos, o Bochecha, o Matheus. Os meninos falavam assim, ih, tia, o Matheus está fazendo curso para diretor. Por quê? Porque todo dia ele vai para a diretoria lá na escola, nesse nível. E aí, todo treino, o Matheus aprontava alguma coisa, né? E lógico, gente, quando é dia de jogo, você tem lá 30 meninos no treino, você não pode levar os 30, né? Sempre tem aquela seleção na semana que você tem que escolher 10 lá e levar. E chegava no final, o Matheus, pô, tia, você não vai deixar eu ir? Tal. Eu falei, então, Matheus, não sou eu que não está deixando você ir. Você tem uma regra. Se você escolheu não cumprir a regra, quem é que não está deixando você ir? Sou eu ou é você? Aí ele pensava, sou eu, preciso melhorar, entendeu? Ele refletia sobre isso. E a mesma coisa é o pecado, né? A gente, a partir do momento que sabe que é errado alguma coisa e escolhe fazer aquele errado, a gente peca e está escolhendo pecar. Isso nos afasta de Deus. Você pode perder um jogo, tudo bem, mas imagina você perder o melhor de Deus para a sua vida por causa de uma escolha errada que você fez, né? É lógico que também a gente trabalha a graça dentro disso, né? Porque o Mateus, se dependesse só da regra, gente, acho que ele não caía. Ele era muito levado.
também por causa de um contexto familiar dele, aquela necessidade de chamar atenção, né? Então, de vez em quando, a gente agraciava ele ia para o jogo, e aí ele entendia também, né, esse amor que Deus tinha por ele dessa forma. Poxa, olha só, não fui 100% essa semana, mas eles me permitiram estar, porque Deus também nos dá o que nós não merecemos, né? Tem o Marcão também. Então, ele, nesse mesmo projeto, na mesma categoria de idade dele tinha o Marcão. Era um menino também diferente de alguns meninos da comunidade, onde a maioria não conhece o pai. Ele era o contrário, ele tinha o pai, mas também tinha uma madrasta. E essa madrasta e o pai judiavam desse menino. Ele era um menino muito nervoso. E assim como o Matheus, regras para ele, bravo, e esquece, né? Antes de iniciar um campeonato, a gente fez um acordo com os dois. Se eles passassem a semana sem ir para a direção na escola, eles iriam participar do campeonato o ano todo conosco. O Marcos conseguiu, o Matheus não. O Marcos, o que aconteceu? Os meninos do time fizeram uma aposta entre eles de quantas vezes o Marcão seria expulso durante o campeonato, dado o histórico dele nos treinos, no dia a dia ali do convívio com os outros meninos, porque ele tinha muita raiva reprimida dentro dele, né? E ele não sabia como extravasar e brigava, xingava, enfim. Pois o Marcos, ele passou, foram 6 meses de campeonato, né? Mais Em ou média, menos 6 meses. Dá por volta aí de 12 jogos, chegando na final, 14, 15 jogos. O Marcão ele não foi expulso uma vez, nenhuma vez, Mas o né? melhor E o era a melhor devocional dele. durante esse campeonato que chama Copa Ubabalo, a gente tem a prática de ter as devocionais. É uma obrigação durante o campeonato. Se o menino quer participar, se ele quer participar do jogo, ele tem que fazer a devocional. É claro que há o estímulo de ganhar um ponto extra, mas se ele não fizer, ele não joga. E se ele não fizer, o time também é punido não ganhando a pontuação extra. E o mais fantástico das devocionais do Marcão é que em todas ele pedia um domínio próprio. Ele pedia para conseguir se controlar em quadra, para poder fazer parte do time. Muitos deles têm essa ânsia de fazer parte de algo, de se sentir pertencentes a uma família, a um grupo social, a um grupo de amigos. Então, o treinador, o coach para a vida, ele se enquadra justamente nesse aspecto, né, de estar ali presente e fazer daquele sentimento da criança que ele pertence àquele lugar e pertence àquele momento, àquela dada história, que ele faz parte daquilo. Então, a gente tem que ter essa visão também com relação aos nossos meninos e meninas que achegam os trabalhos. E isso é uma coisa interessante. Não acontece somente na esfera social mais carente, mas também com jovens e adolescentes com condições financeiras melhores. Aqui na Praia Grande, a gente teve um que é de uma condição financeira estabilizada e tem essa mesma carência, né? De afetividade, de pertencimento, de se sentir aceito e acolhido no local onde ele está. Então, a gente não está falando, não se trata assim do poder do esporte. Como eu disse, né? O esporte ele nos leva a lugares, mas é o poder da influência do treinador, daquela pessoa que está conduzindo o trabalho, todo aquele processo, né? É entender que você vai fazer uma grande diferença na vida de alguém ali naquele dia, através da sua postura e do objetivo que você traçou para aquele trabalho. Então, o Ministério Esportivo, voltando ali ao passo a passo, a gente já falou da pesquisa, né? Para saber o que você pode promover no seu bairro. E aí isso envolve um planejamento também, né? E tem a ver com aquilo, o que você vai trabalhar no dia a dia ali com as suas crianças, com os jovens da sua igreja, com os adolescentes ali, né? Isso é mais do que você fazer um treino, abrir a Bíblia e dar um devocional. Se for só isso,
Claro, tem um poder, porque a palavra de Deus tem poder, mas é muito pouco perto do que a gente faz no dia a dia do ministério ali. Você precisa se envolver na vida dessas pessoas, você precisa criar uma conexão com elas ali, para conseguir atingir o coração delas, né? Esses dias eu ouvi uma frase também no curso da FCA que eu achei muito interessante, que a criança, ela não quer saber aquilo que você sabe, isso não interessa, mas vai interessar quando ela souber aquilo que você realmente se importa. Entende a diferença? Às vezes a gente quer mostrar muito conhecimento. Isso não é só para criança, eu acho que para os adultos também. Às vezes a gente chega e a gente quer mostrar aquilo que a gente sabe da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas lembra que a gente falou lá atrás da empatia das pessoas? As pessoas vão te ouvir mais quando elas souberem com o que você realmente se importa. Então, nós mostramos para esses alunos que nós nos importamos com a vida deles, com a família deles, né? Todos eles, eu sei, isso em todas as esferas hoje, os pais são muito ocupados para ter um tempo de qualidade com os filhos, né? Mas ali no projeto, pelo menos uma vez na vida, a gente tem que ver esse pai ou essa mãe, alguém que cria essa criança aí. Então, eles só podem participar depois que um adulto responsável vai lá e faz a inscrição deles. Por quê? Porque nesse momento eu converso com o pai, eu conheço o pai, eu conheço uma mãe, e eu mostro para eles que eu quero fazer parte da família deles, que eu quero ajudá-los dentro da necessidade que eles têm. Alguém levantou a mão, Sancler. Quer falar? Estou vendo uma mãozinha aqui. Boa noite, Boa Pai do Senhor noite. Jesus. Primeiramente, perdão por estar atrapalhando o raciocínio de vocês. Não, Pedir a licença da palavra porque passou um áudio aqui no momento que eu estava conversando. Então, diante dos irmãos e das irmãs, eu peço perdão, né? Quero dizer também que o áudio tem um propósito, tá? E mais uma coisa, eu aproveitar da sua fala que eu também trabalho com esporte, eu sou professor de judô e de educação física. E você falou e eu já estou praticando isso, eu nem sabia. Por exemplo, eu estava alinhando os fundamentos da arte, da luta, com trechos da Bíblia, digamos assim. Por exemplo, no judô tem uma filosofia que se chama Jitakyoi. Como é uma palavra em japonês, talvez eu esteja pronunciando errado, né? Jitakyoi significa benefício e prosperidade mútuas. Ou seja, eu sem você não consigo progredir para lugar nenhum, né? Aí eu falo esse fundamento filosófico e falo sobre Isaías 41:6, que está escrito: um ou outro ajudou o seu companheiro e disse: esforça-te. Né? Aí eu sempre dou uma atrelada, sempre estou falando alguma coisa desse tipo. Eu já meio que praticava isso e não, eu estava praticando porque o Espírito Santo de Deus estava me conduzindo mesmo. E também, só em cima do pedido de perdão que eu pedi para vocês e para Deus, eu estou tentando viver o 1 Coríntios 9, que foi dito aí pelo nosso missionário também. uhum. E estou até aqui mesmo e obrigado pela atenção de vocês. Show de bola. Voltou o áudio? Sim. Você entendeu a sua missão ali. E eu vou te falar uma coisa muito boa. Nós fazemos parte da CBE, não sei se você já ouviu falar, Coalizão Brasileira de Esportes. E lá, o que é, né, a coalizão? Juntou todas as pessoas de vários esportes, várias organizações que trabalham com isso e tal, pensando em unir materiais, unir ideias e tudo para cada dia ter mais coisa para usar ali nesse trabalho de evangelização. Então, tem uma galera que é da luta e fez o Babalo Fight, que é um treinamento que ajuda você a fazer justamente isso. Tem lá manuais, várias coisas para você levar para o seu dia a dia de treino e ensinar para eles princípios através da luta. Muito bom. Depois eu vou te passar, me chama lá no grupo, me lembra, e eu te passo contato de irmãos que podem levar material para você, levar treinamento, essas coisas só na área das artes marciais. É show de bola, tá bom?
E outras coisas a gente tem, eu não sei, eu sei que tem mais treinadores aí no grupo, pessoas até que são formadas na área. A gente tem vários currículos prontos, que o que seria? Que ali vai ter ideias de exercícios e princípios que você pode trabalhar através desse exercício, por exemplo, que combinam com ele ali, determinado versículo, determinada situação, para ajudar no dia a dia do treino ali. É bem legal, tá bom? Ajuda muito, mas lembrando que a nossa postura, né? O babalo é isso. A postura do treinador, ela reflete no dia a dia, em tudo que a gente vai ensinar e falar na vida. Como eu falei dos pais, né? Quando eu faço a inscrição da criança, eu converso com aqueles pais e é muito engraçado. Já teve mãe, foi fazer a ficha, ficou lá de mais de meia hora, abrindo o coração, orando, tal. Até eu falei que ia usar a mágica do copo essa semana, foi visitando uma das mães do esporte ali, né? E a gente já tem dois pais, duas famílias, na verdade, que estão frequentando a igreja hoje através desse ministério. Quando eu falei da revitalização, essa igreja que nós estamos hoje, nós chegamos ali com um propósito, né? Ela praticamente fechou durante a pandemia. Então, quando o pastor titular chegou, era um novo pastor, na verdade, ele chegou, tinha mais ou menos 6 pessoas na igreja. E ele precisava de ajuda para revitalizar essa igreja, né? Então, depois de 6 meses, nós chegamos ali e começamos a fazer esse trabalho com as crianças, adolescentes do bairro. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma igreja ativa, que brilha a luz de Jesus no seu bairro, isso é muito importante. E nós já temos um número maior de pessoas congregando, inclusive essas famílias ganhas ali através do esporte, né? Por quê? Porque viram o que a igreja tem feito na vida do filho deles, que viram que a igreja se importa com a família deles. Eu achei tão interessante. Um pai cristão de um dos atletas chegou e eles estavam até procurando uma igreja, essa família. Ele falou: Nossa, que legal o que essa igreja tem feito nesse bairro. Eu não conheço igrejas que abrem as portas assim, de uma maneira tão, não sei como falar, tão ampla, tão servindo assim a comunidade como vocês têm feito. Entende? Serviço, né? Servir. Você pode fazer isso através de outras coisas, né? Artesanato para mulheres, reuniões. Deus tem levantado mulheres e pessoas ali para promover cursos agora nos dias dos treinos. Muito legal. Então a gente vai conseguir trazer as mães desses meninos e meninas para dentro da igreja também, para de alguma forma ouvir da palavra. É a igreja sendo relevante para a transformação da realidade ao seu redor, né? A gente, como igreja, não pode ficar fechado dentro das 4 paredes, se reunindo às vezes 2, às vezes 3 vezes na semana, né? Algumas se reúnem terça, quinta e domingo, outras quarta e domingo, outras têm umas programações extras ao sábado. E às vezes as nossas igrejas têm muito espaço e espaço mal aproveitado. Então, por que não trazer a comunidade para dentro da igreja, o local onde a gente está inserido para dentro da igreja e através disso pregar o evangelho para eles, né? Dar cursos, administrar palestras, participar de eventos, trazer eventos para dentro da igreja, do ambiente, para que as pessoas possam se sentir acolhidas ali também. É Então, isso mesmo. Nosso tempo já está quase acabando. Nosso último encontro, né? E a gente quer ouvir aí de vocês, desses 3 encontros, se alguém quer uma recapitulação de alguma coisa, né? Ficou alguma dúvida, se a gente pode servir vocês de alguma maneira, né? O primeiro mandamento da capelania é o servir, né? É assim que a gente alcança o coração do atleta. Então, a gente tem isso no nosso coração, né? De que servindo ao próximo, servindo aos irmãos, a gente tem ganho aí pessoas para Jesus e feito amigos também no reino de Deus. Pode falar, Sancler. abre o áudio e fala com a gente. Então, vou falar bem rapidinho. Deus me deu, pela misericórdia dele, um rapaz alcoólico para eu estar cuidando. E eu estou levando ele, né? Alcoólicos Anônimos. Uhum. Né? Aí ele está indo na igreja e está indo no AA.
E a dinâmica que vocês mostraram do copo de água, às vezes eu Ai, que tenho legal. tá falando lá no ar. Eu ainda não fiz, mas eu estou esperando o momento certo para estar fazendo essa dinâmica. E eu acredito que vai ser bem bacana. Show de bola. Muito bom, parabéns. Mais alguém? Obrigada por compartilhar. Pessoal, boa noite. Boa noite, irmã. Pode falar. Estão ouvindo? Eu queria depois pedir para vocês, se vocês puderem, compartilhar alguns versículos que vocês usam com essa temática esportiva. E Uhum. vocês citaram aquele, né, aquele texto Sim, do início. Se tiverem outros, tá ia bom. ser muito bom, né, relacionado aos esportes. Ia ser perto. Obrigada. Joia, a gente vai compartilhar, assim, alguns slides e também materiais, né, que a gente tiver para vocês. Lembrando que a gente tem pessoas capacitadas praticamente em todo o Brasil para dar treinamentos de Kids Games, que é essa ferramenta maravilhosa de você fazer uma tarde, uma semana diferenciada com as crianças do bairro. Dar um treinamento também mais aprofundado de como você pode ter um ministério esportivo na sua igreja. E assim como eu compartilhei, inclusive, com a Laila, que é uma das pessoas aí do grupo, a FCA, ela promove cursos muito bons, online, super flexíveis para quem já é treinador, né? Tá se aprofundando melhor e vendo como na sua profissão você pode ser um diferencial ali, né? Para o reino de Deus, para a glória dele no seu dia a dia. Tá Na bom? verdade, ele também tem uma parte voltada para líderes, independente de ser treinadores, né? Eles têm um voltado para liderança, então também tem essa linha, né? Às vezes você não tem um trabalho relacionado ao esporte, mas tem uma função de liderança e eles têm também voltado nesse sentido, né? Sim, em Belo Horizonte temos pessoas também para treinar vocês no Kids Games, muito jóia. E nós temos disposição também, gente. Nós somos missionários, a gente vai onde Deus mandar e dá treinamento para os irmãos, tá bom? A questão é que daí leva o trio, né? O pai, a mãe e o Diguinho, que é o mini atleta de Cristo aí, tá bom? Mas a gente tem Ia ser uma pessoas para bênção. indicar e tem disposição do ir, né? Sempre. Servir aí é o nosso amar a Deus e servir ao próximo é o nosso primeiro chamado. Tá bom? A aula está sendo gravada. Mais alguém? Eu acho que pode até encerrar a gravação, né, no caso. Não sei, é o Júlio que comanda aí. Depois que tirar as dúvidas, eu acredito que seria mais pertinente. Gente, um testemunho pessoal, tá? Eu tenho muita dificuldade com as coisas online, assim, porque eu sou muito pessoas. Eu sou da educação física, sou do esporte, então eu gosto de gente, né? E graças ao irmão Júlio aí que nos motivou, nos incentivou a compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos dado com vocês, quebrei uma barreira aqui, tá? Foi bênção, uma maravilha conhecer irmãos aí de tantos lugares e aprender com vocês também. Júlio que comanda esse finalzinho de aula. Toque e sai, como a gente fala no FUT. Então vamos lá, irmãos. Na verdade, depois vocês podem escrever lá no grupo o que foi bênção, como foi bênção para vocês essa nossa caminhada. A gente sabe que podia ter muito mais. Inclusive, vocês podem sugerir no grupo coisas que vocês querem entender mais. Tanto o Thiago como a Beth, eles têm experiência que eles podem compartilhar coisas mais específicas. O nosso objetivo aqui era de falar de forma geral mesmo, e acho que a gente conseguiu alcançar isso, falar de algumas oportunidades de evangelismo e usar a criatividade para falar de Jesus. Então, deixa lá o seu comentário no grupo, fala o que você aprendeu, o que foi bênção e uma sugestão para o próximo treinamento, para a gente incentivar o Thiago e a Beth a continuarem fazendo isso.
a gente sabe que nada melhor do que o pessoal, porque a gente pode se encontrar, se abraçar, conversar, mas o virtual tem outros tipos de bênção. Muita gente que está aqui compartilhando com a gente está em diversos lugares do Brasil e tem gente do mundo todo também assistindo as gravações. Então, Uhum. essa é a parte que é muito abençoadora. Lembrando aí que tem irmãos com um talento top para confeccionar missionecas, por exemplo, são lindas essas que vocês postaram no grupo. Olha aí, ó, já tem a network, né, para encomendar, tá bom? E se vocês quiserem, permitirem, né, a gente mantém esse grupo ativo, não para falar bom dia, a paz do Senhor, não para isso, gente, porque ninguém aguenta isso todo dia, não. Mas a gente pode compartilhar no grupo para vocês sempre as notícias do nosso ministério, as fotos, né, o nosso dia a dia. A gente faz um relatório aí bimestral para mantenedores e intercessores, porque tudo que a gente faz é regado de muita oração. É muita guerra espiritual, questão do nosso próprio sustento missionário. A gente sempre precisa ter pessoas investindo ali no nosso dia a dia do ministério. Como eu falei, nossa família, na verdade, não somos só nós três, né? Os meninos fazem parte da nossa família, então nada é nosso, tudo é do reino. Então, tudo que entra para a nossa família é no dia a dia do ministério, é no lanche das crianças, é na gasolina para pegar um, levar um, né, socorrer, enfim. É assim que a gente vive, e eu não consigo enxergar o ministério de outra forma, né? Então, vai ser um prazer compartilhar com vocês sempre o nosso dia a dia ministerial. E aqueles que sentirem, né, de caminhar com a gente em oração e até investindo, né, mensalmente no nosso trabalho, vai ser muito bom também, tá bom? Esse é o convite que eu vou fazer mesmo e reforçar esse convite que a Beth disse. Tiago e Beth e Rodrigo são missionários, então são uma família missionária e a gente sabe que todo mundo precisa de gente caminhando junto para orar, para participar da vida, para saber do que está acontecendo. Então, se você quiser ser um intercessor deles, ou um contribuinte, ou as duas coisas, faz contato com eles lá no grupo, chama eles no privado e diz assim: eu quero caminhar mais com você, quero caminhar mais com vocês, eu quero orar mais especificamente por vocês. E tenho certeza que eles vão ser abençoados, mas a gente que decide caminhar também é muito abençoado. Então, irmãos, obrigado pelas horas que a gente dedicou aqui. Parece bem pequeno, parece pouco, mas é muito revolucionário o que Deus pode fazer através da vida de cada um de nós. Quero pedir para a irmã Elizabeth Bacon para orar pelo Tiago e pela Beth e pelo Rodrigo, por favor, irmão, para a gente encerrar esses nossos momentos aqui. Olha lá, o Rodrigo chegou. Fique à vontade, irmão. Alô, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, irmã. É porque o som para mim sumiu um momento. Tá bom, vamos orar. Sim. Amado Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que aprendemos nessas 3 semanas e também nos bate-papos entre um encontro e outro. E pedimos, Senhor, que nós possamos usar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos, que possamos fazer uso disso, alcançando vidas, Senhor, que todos nós que estamos aqui porque queremos ganhar almas para Ti. E, Senhor, nós pedimos a Tua mão de bênção sobre isso, sobre cada participante, que sejamos ganhador de almas por todo e qualquer método que a gente possa lançar mão. E nós pedimos, Senhor, a Tua bênção, que Tu estejas com ele, Senhor, em todo o seu ministério, em todas as suas necessidades, que eles possam continuar tocando vidas, que o Senhor lhes dê saúde, que o Senhor lhes dê sabedoria e que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade que eles possam vir a ter. Abençoa eles, Senhor, abençoe todos aqueles que participam deste ministério. Sê conosco e dê-nos agora, Senhor, a tua paz. Abençoa também o Júlio Heleno, Senhor, em organizar
coisas assim, que tu abençoes a sua vida e de sua família e todo o seu ministério para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. irmãos. Fiquem à vontade para abrir o áudio, para tchau. E Deus nos abençoe nessa caminhada. Qualquer Tchau, coisa é só irmãos. chamar lá no grupo. Deus abençoe. Tchau, irmãos. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite, foi bênção. Deus continue abençoando vocês. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Jesus abençoe a vida da família, de cada um. Vamos conversando lá. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pedido, podem colocar lá, a gente tentar atender a todos lá, tá bom? Amém. Jesus abençoe muito. Tchau.